Então nós vimos, meus queridos, minhas queridas, que para nos resgatar, nosso Senhor Jesus Cristo não mede sacrifício, não mede distância, Ele vai até no fundo do poço. Você já ouviu falar que uma pessoa está no fundo do poço? Ele vai até as profundezas da nossa miséria humana. Jesus, ele vivia entre os pecadores quando ele estava aqui. Ele dizia, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem e vai até as nossas misérias. Não para ficar lá, no fundo do poço, junto conosco, mas para nos tirar de lá, para nos resgatar, para nos ressuscitar. Então, o Senhor, que foi à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia. Cristo venceu a morte. Vamos falar agora da vitória da vida sobre a morte, da ressurreição. Eu preciso da ressurreição na minha vida? E nós vamos falar da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, desde já, para que tenhamos vida, precisamos que o Senhor muitas vezes nos ressuscite de certas realidades. Porque Ele já venceu a morte, Ele já ressuscitou. E nós vimos, esses dias atrás, que eu me lembro, falando de ressurreição, eu lembro que a gente já citou, já trouxe essa passagem aqui do Catecismo da Igreja. Nós vamos trazer de novo, o Catecismo 638. Vai falar da importância da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vem falando de hierarquia, que com relação à nossa fé, a gente vai falar do que é mais importante na nossa fé. E a ressurreição, ela ocupa, assim, um lugar de destaque. A gente vê que a Páscoa é a maior festa da igreja, né? Porque celebra essa passagem, a vitória da vida sobre a morte. Então, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que dá sentido à nossa fé. Se nós não acreditássemos que Cristo teria ressuscitado, vã seria a nossa fé. No Catecismo, artigo 638, vai dizer assim: anunciamo-vos a boa nova. A promessa feita aos nossos pais, Deus a realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. E aí vem assim: a ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé. Para a gente prestar atenção nos termos com que o catecismo se refere à ressurreição. Quando se trata de verdade, a ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo, crida e vivida como a verdade central pelas primeiras comunidades. Desde os primórdios, eles já tinham a ressurreição como a verdade central, transmitida como fundamental pela tradição. E aí continuou. A tradição continuou transmitindo essa verdade como verdade fundamental da nossa fé. Estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, juntamente com a cruz, pregada como a parte essencial do mistério pascal. Então, nós vamos indo para o mistério pascal, assim como a cruz, a ressurreição é a parte essencial do mistério pascal. Tudo é muito importante no mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Seu calvário, seu julgamento, agora a cruz, que já fazem parte da cruz, e a ressurreição é a parte essencial desse mistério. Então, para ver, meus irmãos, como o catecismo se refere à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, para nós ela ocupa esse lugar de destaque. É tipo assim, numa grande caminhada, na vida, na jornada de vida de uma pessoa, ela tem o seu ponto mais forte, o seu ponto alto, numa caminhada de sucesso, digamos assim. Ponto culminante da vida de fulano foi esse, da carreira de fulano. Então, da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua missão, o ponto culminante foi a ressurreição. Da vida sobre a morte, a vitória da vida sobre a morte. 1 Coríntios 15, de 3 a 4, São Paulo vai falar assim, vivamente da tradição da igreja. O que ele diz? Fundamentando aí a ressurreição de Cristo. Aqui ainda não existia a palavra escrita,
Então, Paulo vai dizer: eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive e alguns já são mortos. Depois apareceu ao Tiago, em seguida a todos os apóstolos. E por último, a todos. Apareceu também a mim como a um abortivo. Então, Paulo vai narrar aqui o que ele recebeu pela tradição da igreja a respeito da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui ele narra todos aqueles que puderam testemunhar a ressurreição até chegando a ele. Ele testemunha, ele narra os testemunhos da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição, antes da sua ascensão ao céu. E ele vai chegar a ele, que foi a quem Cristo apareceu depois da ascensão, calcula-se que uns 20 anos depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vai voltando aqui para os sinais da ressurreição de Cristo. Quais são os sinais, Cécia, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? Qual a prova científica desse sinal? É lógico, é um mistério de fé. Então, nós não temos como provar cientificamente que Cristo ressuscitou. Mas vamos começar pelos sinais. Primeiro sinal da ressurreição de Cristo está em Lucas 24, de 5 a 6. Deixa eu achar aqui. Pega aí a palavra, vamos lendo. Capítulo 5, versículo 5, 24, 5. Como estivessem amedrontados e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhes ele: por que buscai entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse ainda quando estava na Galileia: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará no terceiro dia. Então, eles se lembraram das palavras de Jesus. Então, Jesus havia falado para os seus discípulos. Mas quando isso aconteceu, parece que eles estavam assim, com amnésia. Foi preciso que o anjo, aqui é o anjo que fala para eles. Lucas 24 vai narrar a ressurreição de Cristo. Então, eles foram no primeiro dia da semana ao túmulo e o anjo vai falar para ele. Estavam amedrontados e o anjo vai dizer: por que buscais entre os mortos aqueles que estão vivos? Ressuscitou, como disse. Então, eles vão ver que o túmulo está vazio, O túmulo vazio, meus irmãos, é o primeiro sinal da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O túmulo vazio não é apenas um símbolo, assim como a cruz, ela não é apenas um símbolo da nossa fé. Ela é mais do que um símbolo, ela é um sinal. É um sinal que nos remete a um fato, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. São dois grandes sinais da nossa fé: a cruz e o túmulo vazio. O túmulo vazio é o primeiro sinal de que Cristo ressuscitou. Vamos agora para João capítulo 20, que também vai narrar a ressurreição e a aparição de Jesus. Vamos pegar o capítulo 20 aqui do início. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro, correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Então, ela viu a pedra removida, aí ela já foi uma das que testemunharam. Já correu e foi dizer ao Pedro e ao João. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo, que é João, o autor desse evangelho, e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. São João era mais novo, corria mais, Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão.
Então, João esperou Pedro, aquele que seria o primeiro papa da igreja, chegar. Ele entrou, mas o detalhe aqui é que ele entrou e viu o sepulcro vazio e os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado em um lugar à parte. Então, o sudário estava enrolado e colocado separado. Então, entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro, viu e creu. Então, Maria Madalena foi, avisou para eles e eles vieram ao sepulcro. Então, eles viram o jeito que estava o sepulcro. E eles creram que Jesus o havia ressuscitado. Os panos estavam ali. Pelo jeito que eles encontraram o sepulcro. Não era o sepulcro de quem havia, tipo assim, roubado o corpo, sabe? Teriam roubado e enrolado nos panos. Não, os panos estavam no chão. O sudário que tinha sido colocado sobre Jesus, o corpo de Jesus, estava ali do lado, enrolado e dobrado e colocado ali do lado. Então, quando eles viram o estado do seu corpo, foi o suficiente para eles já lembrarem e crerem que Jesus havia ressuscitado. Ali não era obra da mão humana. E aí vem os testemunhos da ressurreição, que a gente já leu alguns, mas eu vou repassar. Primeiro apareceu as mulheres, Maria Madalena, porque elas foram cedo, né, levar, acho que perfume para colocar no corpo de Jesus. Né? Tem aquela passagem lá, que Maria Madalena ficou triste, o anjo apareceu para ela. Não, aliás, foi o próprio Jesus que apareceu, ela achou que era um jardineiro, não é verdade? Aí ele fala, o que procurais? E ela fala, roubaram, cadê o corpo do nosso Senhor? E aí Jesus chama Maria, aí quando Jesus chama Maria, ela reconhece Jesus, fala, mestre, Rabone, né, essa expressão. Apareceu, narrado no Evangelho de Lucas 24, apareceu aos discípulos. Aí a gente vai ver que ele apareceu aos 12, e Tomé não estava, apareceu aos apóstolos, aos discípulos. Não era bem mais 12, né? Porque Judas já havia morrido e Tomé não estava. Então, Tomé duvida e depois Jesus aparece novamente quando Tomé está. E aí o que Jesus diz? Toca aqui, Tomé, porque Tomé tinha dito, eu só creio se eu tocar. A incredulidade de Tomé. Ele duvidou e Jesus aparece com as chagas. Então, para a gente já vendo como que Jesus aparece, com as marcas da crucificação no seu corpo. Ele fala, Tomé, apresenta para Tomé, toca aqui nas minhas mãos, toca no meu lado. E Tomé faz aquela maravilhosa profissão de fé. Se prostra e diz assim, meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz para ele, tu creste porque tu viste. Felizes aqueles que crerem sem terem visto. Que somos nós. Felizes nós que acreditamos sem termos visto o nosso Senhor Jesus Cristo. Sem termos vivido naquele tempo, sem termos convivido com Ele, visto os seus milagres. Mas cremos pelo testemunho e pelo anúncio da palavra que vem à nossa fé. Apareceu aos discípulos de Emaús, né, uma passagem maravilhosa, quando eles iam voltando lá para o seu povoado, muito triste, muito cabisbaixo, e Jesus aparece para eles e começa a narrar para eles as escrituras, e eles vão dizer, mas nosso coração se aquecia quando ele falava. Até chegar ao povoado, Jesus senta com eles à mesa, parte o pão, e eles percebem que Jesus desaparece ali na frente deles. E apareceu aos discípulos na praia, estavam pescando lá na praia, já estavam voltando à sua vida velha, e Jesus grita lá da praia para eles, amigos, tem algum peixe, alguma coisa para comer? E eles falam, não, pescamos a noite toda, não pegamos nada. E Jesus fala para ele, lança a rede do outro lado, lado direito da barca. E ele deve ter dito, por favor, né? Depois de lançarem tudo que é lado, aqui a noite toda a gente não pegou nada. Mas aí eles obedeceram, eles lançaram a rede. E aí, quando Jesus falou, eles perceberam, é o Senhor. E a rede transbordou de grandes peixes, 100 e tantos grandes peixes. Vai falar que a rede não se rompeu, encheu de peixe. E vieram para a praia, e Jesus já estava ali com foguinho, peixinho assando.
E eles comeram, mas eles não perguntaram quem era, porque eles reconheceram que ele era o Senhor. Depois Jesus apareceu a mais de 500 pessoas, vai narrar aqui. São Paulo vai narrar aqui no Evangelho e vai dizer que posteriormente apareceu a ele como a um abortivo. Os apóstolos, meus irmãos, eles não inventaram a ressurreição. Depois vamos falar do como Jesus, sobre o corpo que Jesus ressuscitou. Mas assim, para dizer que os apóstolos eles não inventaram a ressurreição, porque eles mesmos eram incrédulos. Eles não articularam, vamos inventar agora, vamos com essa narrativa. Primeiro, porque eles conheceram a verdade. E isso, vamos lá, eu tiro por mim, por exemplo. Depois de experimentar a verdade, eu seria capaz de inventar uma história fantasiosa. Então, primeiro, na minha imaginação, na minha maneira de ver, porque eles conheceram a verdade. Eles seriam incapazes de inventar a história deles. Segundo, porque eles mesmos não acreditavam. Você vê aqui a narrativa, Maria Madalena vai lá, eles correm, vem ver, é preciso que o anjo lembre para ele. Mas ele não falou enquanto estava convosco de que ele ressuscitariam. Eles estavam no maior sofrimento, aquele discípulo de Emaús, cabisbaixo. Como eu falei, parece que estavam assim, com a amnésia. Não estavam com a expectativa. Dá para ver nas narrativas da palavra que eles não estavam na expectativa da ressurreição de Jesus. Então não é uma invenção dos apóstolos. Eles testemunharam, e o terceiro ponto, um ponto mais forte, eu diria até, eles testemunharam a ressurreição de Cristo. Testemunharam até as últimas consequências. Morreram todos, com exceção de João. Morreram, deram a vida por aquilo que eles testemunharam. A ressurreição é um acontecimento histórico e transcendente. Por que é considerado fato histórico? Né? Eu sei que é preciso que tenha sido narrado, registrado, como foi o acontecimento de Jesus, mas também que tenha sido testemunhado. Então, o que não faltou para a ressurreição de Jesus foram testemunho, foram por meio de sinais e de testemunha. E ele é transcendente porque ele transcende qualquer fato histórico. Ele é um mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, para concluir, nós vamos falar sobre o corpo ressuscitado de nosso Senhor Jesus Cristo. Como foi que Jesus ressuscitou? Nós já vimos ali, né, na aparição dele para Tomé, que ele apareceu com as marcas da sua crucificação. O corpo ressuscitado de Jesus, meus irmãos, é diferente do corpo de Lázaro. Como que Lázaro ressuscitou? Com aquele mesmo corpo. Né? Lázaro ressuscitou e morreu novamente. Permaneceu no meio do povo, voltou. Na verdade, ele retornou à vida. No caso de Lázaro, não é considerado mesmo assim uma ressurreição. É como se fosse, não, é um retorno à vida. Ressurreição mesmo aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo, a primícia, o primeiro que ressuscitou de uma multidão de irmãos. E nós seguiremos nosso Senhor Jesus Cristo na ressurreição dos mortos. Nosso Senhor, ele não vai reencarnar. Ele não reencarnou. Ele encarnou e morreu e ressuscitou. E não vai reencarnar. Entende? A grande diferença da ressurreição para a reencarnação. Ele ressuscitou de uma vez por todas. E ele não morrerá mais. E ele não voltará encarnado. Ele vai voltar no seu corpo glorioso. Para que fique assim bem claro. Porque muitos espíritas, eles querem dizer que reencarnação e ressurreição é uma coisa só. Eles botam no mesmo balaio e fazem aquela confusão. É muito diferente. É muito diferente. Então, Nosso Senhor ressuscitou de uma vez por todas. E não vai mais encarnar e vir para esse mundinho nosso aqui, não. Ele vai vir na sua glória para julgar os vivos e os mortos, estabelecer um novo céu e uma nova terra. Entendido aí? Vamos para frente. Lázaro, ele não ressuscitou de fato, ele retornou à vida. Nosso Senhor ressuscitou como a primícia de uma multidão de irmãos.
O corpo de Jesus ressuscitado, ele já veio, já existia propriedades de um corpo glorioso. Não ressuscitou com um corpo humano qualquer, isso a gente já falou. Era um corpo já com propriedades gloriosas. Ele ainda não entrou na glória plena, mas o seu corpo, ele já não estava mais limitado ao espaço. Ele já se apresentava com vários aspectos. Às vezes eles não reconheciam nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes eles só reconheciam... Desculpa, gente, eu interrompi aqui com uma coceira no meu nariz. Às vezes eles só reconheciam quando nosso Senhor falava. Então, com esse aspecto glorioso, com esse aspecto diverso, com a propriedade gloriosa, ele entrava numa sala fechada, não estava mais sujeito a esse limite de tempo, de espaço, para a gente perceber a grande diferença entre o corpo ressuscitado de nosso Senhor Jesus Cristo e o corpo de Lázaro, que voltou àquela vida comum e que tudo indica que ele foi morto logo depois pelos judeus, porque ele era uma grande ameaça, por conta do grande testemunho que ele representava, do grande milagre, né, de que ele foi objeto, ressuscitado dos mortos. Muita gente presenciou a ressurreição de Lázaro. Então, compreendendo assim os mistérios do corpo ressuscitado de nosso Senhor Jesus Cristo, para a gente distinguir essas coisas, a gente conclui assim esse artigo do credo, né? Ultrapassava a parede, entrava nos espaços fechados. O Filho de Deus retoma a vida. Então, a Trindade presente no mistério da ressurreição, assim como a Trindade presente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, a Trindade também presente no mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai o ressuscitou, o Filho é o ressuscitado e o Espírito Santo, e pela força do Espírito Santo, ele foi ressuscitado. Certo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina no meio de nós, que está sentado à direita do Pai. Vamos para um momentinho de oração.